E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do campus Colorado do Oeste, e este é o 18º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 17º, nós falamos sobre amostragem e avaliação das silagens pós-abertura do silo. Neste episódio, nós vamos falar sobre qualidade de silagens, como avaliar e os impactos sobre a utilização e rendimento dos animais. E o nosso convidado é o professor Dr. Clóvis Cabreira Jobim. O Dr. Clóvis é professor titular na Universidade Estadual de Maringá. Ele é zootecnista e mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é doutor em zootecnia pela Unesp e tem um pós-doutorado pelo INRA, na França. Desde que iniciou nos cursos de pós-graduação, o Dr. Clóvis trabalha na área de conservação de alimentos. Ele é uma das maiores referências na área de produção de silagens que nós temos no país. Há mais de 20 anos, ele coordena o grupo de estudos em silagem e feno na UEM, no Paraná. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação em zootecnia da UEM e também foi presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia. O professor Dr. Clóvis, com certeza, é um dos principais pesquisadores na área de conservação de alimentos que nós temos no país. E é uma das grandes referências na parte técnica e científica que nós temos na produção de silagem no nosso país. Nesse episódio, nós vamos bater um papo sobre qualidade de silagens, como avaliar e quais os impactos sobre a utilização e rendimento dos animais. Então, nós vamos discutir quais são os principais parâmetros, indicadores que nós podemos avaliar, analisar para entender a qualidade dos mais diversos tipos de silagens. Nós também vamos conversar sobre os impactos, a influência da qualidade e dos tipos de silagens na utilização e no rendimento dos animais. Lembrando que se você estiver nos ouvindo pelo podcast, esse episódio também está disponível no nosso canal no YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, aproveite e acompanhe esse e os outros episódios pelo nosso podcast. E agora, vamos ao bate-papo com o professor Dr. Clóvis Cabreira Jobim. Aproveita! Olá pessoal, sejam bem-vindos, 18º episódio do nosso podcast canal no YouTube, Silagem BR. E hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o professor Clóvis. O professor Clóvis é uma das grandes referências, né, professor, da área de conservação de alimentos do nosso país, junto com alguns outros colegas. Já trabalha com isso há muito tempo e, com certeza, todos nós que trabalhamos nessa área, né, conhecemos, seja diretamente ou seja por meio dos trabalhos que o senhor já produziu, que o senhor já orientou. Então, realmente, para mim, professor, uma satisfação muito grande. Eu queria deixar isso registrado, né? A honra que é para mim recebê-lo aqui nesse bate-papo hoje. Professor Rafael, a honra é minha estar aqui, né, no Silagem BR. É sempre um prazer, né, ter essas oportunidades, né, de conversar com os colegas que militam na área e disponibilizar, né, essas conversas, como é o propósito do Silagem BR, de levar essas informações, chegarem essas informações até os produtores, aqueles que realmente, vamos dizer assim, são os consumidores, né, do nosso trabalho. Então, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado, professor. Para a gente começar, eu acho que é legal o senhor contar para a gente, né, um pouquinho, de forma resumida, é claro, porque é muito vasta, né, a sua lida aí dentro dessa área, mas conta para a gente um pouquinho, né, como que o senhor começou a trabalhar com conservação, com silagens, há quanto tempo o senhor está na atividade com a gente? Perfeito, Rafael. Eu sou zootecnista, né, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, e lá também fiz o meu mestrado, trabalhando na área de pastagens, mas nada vinculado à conservação, né? E posteriormente, então, eu vim para Maringá, para a Universidade Estadual aqui de Maringá, e no final da década de 80, aí eu comecei a trabalhar, a ser o responsável, né, pela disciplina de forragens conservadas, e aí eu comecei
realmente meus estudos e pesquisas nessa linha. Depois, durante a minha continuação da minha formação, né, em nível de pós-graduação, eu me aprofundei mais nos estudos de silagem e tive a oportunidade também de ficar um ano fora aí nos nossos estágios pós-doc da vida, né? Legal. E estudar na França, estudar um pouco aí da conservação e tal. E eu criei aqui na UEM, então, há mais de 20 anos, né, o grupo de estudos em silagem e feno, que é o meu grupo que eu congrego colegas, pesquisadores e todos os meus alunos, desde a iniciação científica até alunos de doutorado. E nós estamos nessa lida aí. As principais linhas de pesquisa que eu comecei no início da década de 90, e mantemos até hoje, uma das linhas é o estudo de silagem de grão, né? Silagem de grão de milho, especialmente. Então, esse é o caminho que temos trilhado aí, Rafael. Muito legal, professor. Já tivemos, né, o professor João Daniel, né, colega de grupo de estudo, de pesquisa, né, do senhor, também já participou com a gente aqui. Muito bacana. Sem dúvida. Professor, então vamos lá. Para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, nesse episódio o objetivo é a gente falar um pouquinho de qualidade de silagens, né? A gente sabe que qualidade, né, professor, é um termo controverso, né? Difícil a gente falar assim, qualidade, né? Na verdade, tem demandas, necessidades específicas, né? Então a gente vai tentar abordar esse assunto. Nos episódios anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a conservação dentro do silo, né? E no último, especificamente, nós falamos sobre, depois que a gente abre o silo, né? Como que a gente analisa ali alguns parâmetros do silo e sobre coleta, né? Sobre amostragem. Então, vamos pegar isso como gancho, né, professor? Coletei uma amostra, mandei essa amostra para o laboratório, certo? O que eu devo analisar, né? Quais são os parâmetros, quais são as variáveis que a gente deve analisar numa silagem? Claro, de acordo com o tipo de silagem, né? O senhor falou agora de silagem de grãos, tem silagem de planta inteira, tem silagem de capim, né? Enfim, como que a gente analisa a qualidade das silagens, professor? Bem, o professor Rafael, essa sua pergunta ela é muito interessante porque, na realidade, hoje existe assim, muito emprego conceitual da qualidade da silagem de uma maneira equivocada, eu diria assim, né? As pessoas se referem muito à qualidade da silagem, se referindo ao padrão de conservação no silo, dentro do silo, né? Que você tem abordado esses assuntos. Então, as pessoas muitas vezes acham que uma silagem de alta qualidade é aquela que você abriu o silo e tá tudo bonito ali, a silagem tá cheirosa e tal, e conservou, não tem perdas visíveis ali. Mas qualidade de silagem, na realidade, nós temos que tratar dela como um sinônimo de valor como alimento, de valor alimentício, né? Nós temos, evidentemente, o padrão de fermentação no silo, mas qualidade, quando eu me refiro à qualidade da silagem, está implícito que eu tenho que ter alguma avaliação da resposta animal, que é o consumidor final ali do produto, né, da silagem. Então, valor alimentício, ele é o produto do valor nutricional, que é a composição químico-bromatológica da silagem, e consumo animal. Né? Porque eu posso ter, eventualmente, uma silagem que se conservou muito bem e tal, algumas questões, mas digamos que ela seja pobre em um determinado nutriente, ou mais de um nutriente, alguma coisa, ou por uma questão de aceitabilidade, o animal vai consumir muito pouco. Então, para mim, ela é uma silagem de baixa qualidade. Então, esse conceito de qualidade da silagem, ele deveria estar sempre muito presente para o nutricionista, né, para o manejador lá do rebanho, seja o produtor, a quem vai manejar. Bem, então, para eu determinar essa qualidade, esse valor como alimento, o que eu poderia fazer de análise aí, né?
tu pontuaste aí na tua questão. Nós teríamos as análises químicas, né, que são costumeiramente feitas na silagem para ver como é que está, a questão bromatológica, né, para ver quanto tem de proteína. Se você chegar numa propriedade e não ter uma referência, né, do teor de proteína que o produtor certamente ele vai te perguntar, proteína, da questão da fração fibra, né, FDM e tal, NDT, a digestibilidade, todas essas questões, né, eles estão na análise química, que ele vai te dar uma informação, né, ele faz parte da informação que determina a qualidade como alimento desta silagem. E aí, Rafael, tem uma outra análise, eu diria assim, uma outra determinação que muitas vezes não é feita, que eu diria que seriam determinações físicas da silagem, né? O tamanho médio de partícula. Não precisa todo produtor ter lá uma peneira Penn State lá e saber fazer o processo e tal. Mas se ele tiver uma peneira simplesmente para estratificar um pouco a sua silagem, ver como é que está o tamanho médio de partícula, aquilo é importantíssimo e tem um grande impacto na qualidade da silagem como alimento. Evidentemente, né, eu sei, já assisti alguns podcasts aqui no Silagem BR, e sei que outros colegas aí têm tratado disso com você aí, né? Tamanho de partícula, tudo que isso implica Sim. no padrão de fermentação do silo, na qualidade lá da silagem e as implicações que tem também para consumo animal. Vejam que nós colocamos como conceito qualidade de silagem, né, o produto, o valor nutricional da composição química bromatológica e consumo, né, de maneira simples. Então, nós sabemos todas as implicações hoje que tem o tamanho de partícula para consumo e até para a saúde do rume, e no caso de vacas leiteiras, principalmente, né, Rafael, para a própria qualidade do produto lá do leite, em termos de gordura e tudo isso. Do leite, sim. Exatamente. Então, essas análises, assim, eu diria, independente do tipo de silagem, assim, se é silagem de milho, de sorgo, de capim-elefante, cana, tal, enfim, o tamanho médio de partícula, ele deve ser uma questão assim muito vigiada pelo produtor, né? E isso se faz, Rafael, durante a confecção da silagem, durante a produção da silagem, para ver se o camarada lá que está produzindo a silagem, se ele está afiando, né, o equipamento que ele está usando, a colhedora de forragem, tudo. Porque depois que ele fizer todo esse processo, chegar lá para ver o tamanho de partícula, tem problemas que ele não vai poder solucionar. Ele deveria ter solucionado antes, né? Só dá para corrigir daí para o próximo ciclo, né? Para o próximo ciclo, ele sentar lá com os responsáveis pela ensilagem e dizer, nós precisamos produzir com tamanho de partícula tal, porque ela vai ter, né, essa implicação, né, na conservação da silagem, no desempenho animal, na própria estabilidade aeróbia, né, Rafael? Porque você tem muitas partículas grandes, né? Claro. Eu facilito a seleção do animal, facilito dar uma densidade mais baixa, uma silagem muito porosa, vai entrar muito oxigênio, mesmo que ele esteja trabalhando o painel do silo correto, né, Rafael? Até o manejo do desabastecimento, né? O manejo ali de retirada da silagem é impactado, né, pelo tamanho de partículas, porque impacta na compactação, né? Então você pode ter um avanço de oxigênio, né, durante os dias de utilização daquela silagem no silo, variando de acordo com diferentes níveis de compactação, né, professor? Exatamente, porque a estabilidade aeróbia, né, ela é multifatorial, mas vamos dizer, aquilo que eu chamo de avaliação física da silagem, por exemplo, além do tamanho de partícula, é a própria densidade, né? Sim. E a gente, seguidamente, faz trabalhos de densidade, porque se ela é muito porosa, baixa densidade, é uma silagem que vai ter uma velocidade maior de deterioração.
Sim. Professor, dentro dessa parte, né, vamos dizer assim, desse pacote de análises, né, que podem ser feitas no laboratório, essa parte químico, né, químico-bromatológico, a gente sabe que, por exemplo, né, parece óbvio, mas é importante a gente mencionar aqui pelo tema, né, do nosso episódio hoje. Mas quando você pega silagens de planta inteira, né, que tenham grãos como milho, né, como sorgo, fora o que o senhor já comentou, teor de proteína bruta, NDT, né, FDN, digestibilidade da FDN, né, é importante ver nas horas, né, porque isso faz parte ali do processo até de formulação da ração, da dieta. Mas tem hoje uma possibilidade grande também da gente ver teor de amido, por exemplo, nessas silagens, né, que seria um diferencial em relação a silagens que não têm grãos, como silagem de capim, pré-secado e etc. Perfeito. Como que o senhor enxerga hoje, né, não só o teor de amido, mas o processamento, né, dos grãos, né, isso é algo que também dá para ser avaliado como qualidade de silagens, né, lá na frente? Sim, daria, sem dúvida, né, Rafael? Quando eu me referi ali, por exemplo, à estratificação do tamanho médio de partícula, aquilo lá, é implícito, assim, para qualquer silagem, mas vamos colocar mais pontual, assim, né? Se eu estou fazendo uma silagem de milho com boa quantidade de grão, né, é fundamental eu saber como esse grão foi processado, né, no momento ali, dependendo do tipo de animal que eu vou utilizar e tal. Claro. Isso aí, né? Porque quando eu trabalho com silagem de milho, sem dúvida nenhuma, eu tenho assim um foco muito grande na utilização desse amido pelo animal, né? Eu quero que ele aproveite o máximo possível desse amido aí, né? Sim. Então, é diferente quando eu estou avaliando, por exemplo, eu vou fazer uma silagem de capim-elefante, por exemplo. Eu não sei se aí na tua região o pessoal faz ou não. Bastante comum, na verdade. Bastante comum. Então, que aí é uma planta que não tem amido, vamos colocar assim. Né? Claro. Não é um produto, é reservas dessas plantas aí. Né? Então, essas questões, elas são muito relevantes porque a gente tem que apontar o seguinte para um produtor e tal, para o técnico que está com isso, ele tem que ter consciência o seguinte, que a silagem que ele está produzindo nada mais é que um ingrediente que eu vou fornecer para um nutricionista para ele montar a dieta do animal. É um ingrediente. E quando eu vou trabalhar com ingredientes, quanto melhor a qualidade desse ingrediente, seja em composição química dele, bromatológica e processamento, melhor. Claro que eu posso fazer silagem com grão de milho inteiro, já tenho comentado isso aí e tal, americano de repente faz, mas são questões diferentes. Agora, o quanto dessa silagem, seja da planta inteira de milho ou da planta inteira de sorgo, vamos pegar outra com grão, aí cereais de inverno vocês não trabalham, mas milheto, trabalha com milheto? E hoje nós temos milhetos que produzem quase 4 toneladas de grão por hectare, né? Quer dizer, se eu fizer uma silagem boa com um milheto desse, também eu vou ter bastante grão. Claro. Então, quanto melhor for o processamento desse grão, melhor seria o aproveitamento do animal. Claro, vai depender da composição da dieta, porque eu não vou fazer um confinamento, nem tratar de bovino leiteiro só com uma silagem lá e esperar que eu tenha a resposta que o animal vai atingir o potencial genético, né? Claro. Então, são esses aspectos, né? Claro. Vamos pegar um gancho aqui para o segundo ponto, né, da nossa discussão aqui, já que o senhor falou de alguns tipos de silagens. Eu queria colocar uma situação aqui para o senhor e a partir dela a gente conduzir um papo, né? Vamos nos colocar na posição de produtor, né? Ele pode pensar da seguinte forma: eu vou escolher, né? Vou escolher o tipo de silagem que eu vou produzir, a qualidade dessa silagem, de acordo com o rebanho que eu quero atender, ou eu posso fazer o inverso. Então, por exemplo, para mim é mais cômodo produzir uma silagem de capim, para mim é mais cômodo produzir uma silagem de capim-elefante, de cana-de-açúcar, ou de milho, que seja, né?
Então, não, eu tenho esse tipo de silagem, agora eu encaixo isso na dieta do animal. Ou o contrário, eu tenho o animal, eu encaixo, né, o tipo de silagem que eu vou produzir. Como que o senhor enxerga isso, né? É claro que não existe resposta certa, né? Existem alternativas ou meios que nós vamos ter que conviver e gerenciar isso, né, professor? Mas é muito interessante esse teu raciocínio, né? Porque se a pessoa raciocinar como você raciocinou, a possibilidade dele ter maior sucesso na exploração que ele está tendo lá vai ser muito maior. Sim. Ele está vendo uma logística que se adapta às condições dele, né? Vamos pegar uma coisa bem grosseira. O cara quer fazer leite a pasto, né? E aí bota a vaca de 40 quilos de leite por dia num capim grama estrela, ou qualquer uma outra gramínea de baixa qualidade e não está dando concentrado. Nunca o animal vai atingir o potencial genético dele. Ou, por outro lado, tem animais geneticamente de baixo potencial e o cara fica investindo em silagem de milho, vamos colocar assim, de tecnologia 1+. Evidentemente que, claro, os animais atingem o potencial genético, mas está sobrando coisa ali. Eu acho, professor Rafael, que nós poderíamos fazer o seguinte raciocínio, que eu gosto, às vezes, de passar uma mensagem para os alunos nesse sentido, assim, quando falando da exploração animal, dessa parte nutricional. Eles pensarem no conceito de segurança alimentar, que a gente fala muito de segurança alimentar para os humanos, o indivíduo e tal, né? Mas para os animais que a gente explora, a gente normalmente não raciocina, então. Lembrá-los de que seria segurança alimentar, quando nós estamos falando para o humano? É você fornecer alimento em quantidade e qualidade. Aí eu até abro um parênteses assim, na qualidade, não é só a composição bromatológica lá, mas do aspecto higiênico sanitário. Então, quantidade e qualidade que atendam às necessidades do indivíduo por um longo período de tempo. Não é hoje eu dou comida cabeceira, amanhã comida ruim e tal. Quando eu estou fazendo uma exploração animal, seja lá o animal que for, pode ser ave, suíno e tal, eu tenho que pensar na segurança alimentar desse animal. Como é que você vai produzir leite, por exemplo, né, que é uma coisa que é ciclo longo, sem você pensar na segurança alimentar das suas vacas? Eu tenho que ter quantidade e qualidade desse alimento durante todo, né, o ciclo de produção. Se for num confinamento, mesmo que seja de 90 dias, 100 dias ou mais, eu tenho que pensar na segurança alimentar disso aí. Quantidade e qualidade, né? Então, evidentemente, o produtor ele tem que pensar nisso em função do rebanho que ele tem lá, dos animais que ele tem, do potencial que ele tem. E evidentemente, Rafael, uma coisa que nós que somos da área aí das agrárias não podemos desassociar nunca de qualquer criação o aspecto nutricional, aspectos de você fornecer alimento em qualidade e quantidade. Você tem que saber qual é o potencial produtivo dos animais que você tem lá, né? Pode ser bovino, pode ser equino, qualquer animal que você produziu silagem para dar para esses animais. Sim. E, evidentemente, atender aspectos geográficos, regionais, né, do potencial de produção. Se eu não tenho condição de produzir, vamos pegar assim uma cultura temperada lá, né? Seja uma leguminosa lá, um trevo branco, cornichão, qualquer trevo, ou um azevém anual, um negócio assim, numa região que está, não adianta eu querer trabalhar com esse alimento de alta qualidade, eu tenho que atender com aquilo que eu tenho. Então, se a região, como você colocou muito bem, ela não tem potencial, né, edafo climático para que eu produza um alimento de alto valor, talvez a saída é justamente eu trabalhar com animais menos exigentes e atender a segurança deles em quantidade e qualidade durante todo o período de produção, né? E aí, Rafael,
dentro ainda dessa questão, eu coloquei ali que nessa qualidade a gente deveria sempre pensar nos aspectos higiênicos, sanitários, porque não só pelo animal, mas hoje há um interesse muito grande de produtores sobre a inocuidade dos produtos de origem animal, né? Hoje as pessoas que têm condição, inclusive, de escolha e tal, elas não chegam pegando qualquer coisa em prateleira, né? Lá, olha, da onde que veio esse leite aqui? Da onde que é, da onde que veio essa carne? Tal. Pela a questão higiênica, sanitária, por todas as questões que são colocadas aí, né? E isso é muito importante. Eu não sei se um momento você vai fazer aqui no Silagem BR, de repente, alguma questão só da higiene sanitária da silagem. Não aquilo que esses micro-organismos vão produzir no silo lá durante a sua atividade, mas o impacto de determinada atividade microbiológica, pegar assim os impactos negativos, né? No desempenho animal e na qualidade do produto, né? Que esse animal vai fornecer. Isso é extremamente importante, esses aspectos aí. Sim, o senhor comentou, eu vou me permitir aqui fazer dois comentários em cima disso que o senhor falou. Um ponto muito legal, né, professor, quando fala de segurança alimentar, né? Enquanto o senhor estava falando, eu fiquei pensando, né? Imagina a gente, né? Imagina eu, durante o ano, 6 meses do ano, eu como ali no almoço uma carne, um bife, um frango bem feitinho, né? E durante 6 meses do ano eu sou submetida a comer arroz com um alface ou com ovo frito de vez em quando. Ou seja, você tem, ao longo do ano, né? Você imagina para o animal ele ter que conviver com alimentos de muitas diferenças, né, nutricionais, né, de composição, características organolépticas, né, e até mesmo valor nutricional, né, químico diferente que, né, impacta no seu rendimento, né, impacta na maneira como ele vai lidar com aquele alimento, né. Então esse é um ponto que é legal, né, principalmente isso independente da escala, né, professor? Se a gente estiver falando num ano, mas da mesma coisa, se eu estiver falando numa carga de boi de um confinamento de 100 dias, é a mesma ideia, né? Só é numa escala diferente de tempo, né? Um produtor, né, que encerra lá 200 bois, ou 100, ou 5 mil bois, 10 mil, o que ele pretende? Que o animal forneça o máximo naquele que ganha o máximo de peso possível por dia, que chegue bem. Na realidade, o boi é um atleta dele. Não tem como um atleta ganhar, né, alguma competição ou ficar bem colocado, pelo menos se ele não for bem alimentado, né? Com qualidade, quantidade, essas coisas. E padronização, né, professor? Padronização. Né? Exatamente. Tem muitos altos e baixos. Se a gente passasse fome como os animais passam, de vez em quando, em determinados períodos, né, por questões climáticas, uma série de coisas, imagina como produzir. Né? Só que, e também, assim, né, professor, acho que também deixar bem claro, né, a gente está falando assim, é uma situação diferente, né, quando você tem um alimento como a silagem para pôr no coxo. É diferente de você ter animais a pasto, que você às vezes quer realmente que ele né, tenha aquele estímulo à seleção, mas aí é outra história, né? Nós não estamos falando outra história. Nós não estamos falando disso. Né? Isso, mas mesmo quando você vai deixar que o animal colha o alimento que ele quer, que é a forma mais barata de você alimentar um animal, deixar que ele vá lá e colha, né? Vai ser muito mais barato que fazer a silagem, né? Sim. Aí eu tenho que disponibilizar para ele um alimento de qualidade, não só quantidade, colocar ele lá numa pastagem de um pânico desses da vida, ou capim-elefante lá, que estão passados, o animal não tem condição, né, de coletar uma dieta boa, quer dizer, aí entra o aspecto do manejo de pastagem, que é outra história, né? Mas aqui, né, Rafael, ainda dentro da tua pergunta,
Claro que eu posso adaptar, às vezes mesmo assim, não, eu vou trabalhar com silagem de milho. Mas eu quero uma silagem que tenha mais grão, porque eu vou usar lá para confinamento e tal, e o concentrado que eu estou fazendo, de repente, ele sai mais caro, eu posso aumentar a quantidade de grão nessa silagem, elevando a altura de corte, né? Os manejos que a gente conhece. Aí, em vez de fazer uma silagem com 30, 35 de grão, eu posso fazer uma silagem com 55 de grãos ou mais, entendeu? Eu faço o manejo para adaptar ao tipo de animal que eu estou explorando lá. Sim. Às vezes eu quero uma silagem simplesmente para manutenção de vaca seca ou para novilha, alguma coisa ali e tal, né, que estão em pasto, mas é para suplementar. Aí eu posso ter uma silagem, às vezes, de um capim não tão bom, né, ou de um milho que não foi tão bom, qualquer um outro material, mas eu saber, esse alimento é de menor qualidade, eu vou dar para os animais menos exigentes. O que é de alta qualidade em termos de composição bromatológica e tudo, aí eu deixo para os animais que são mais exigentes, né? Sim, e foi legal o senhor fazer esse comentário agora, que a gente pode caminhar para o terceiro, né, o último ponto aqui do bate-papo, professor, que é justamente falar um pouquinho sobre a utilização, o rendimento, né? É claro, né, professor, nós não vamos ficar falando aqui de GMD, de quilos de leite por dia, porque isso depende de muita coisa, né? Mas assim, acho que é legal a gente deixar bem claro, né, pegando esse ganchinho que o senhor falou no final. A gente pode ter silagens, né, professor, para sistemas em que eu quero, aí me permita botar uma aspas aí bem forte, tá? Eu quero a silagem como uma fonte de fibra, né, um volumoso mesmo na dieta, né? Pensando aí em capins, né? Um exemplo. Ou eu posso... E aí eu coloco isso para uma recria, né? Uma recria intensiva, confinada. Eu posso ter silagens, como o senhor comentou, né? De 38% de amido que eu vou colocar para vaca leiteira de 40 litros, 50 litros por dia, 35 litros por dia. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né? O que pode se esperar das mais diversas silagens, né? Pensando em utilização, pensando em rendimento dos animais, professor? Eu acho assim, né, Rafael, nós poderíamos aqui rememorar aquilo que eu falei, é o seguinte, assim, a silagem que nós produzirmos, quando eu estou pensando em silagem de uma planta, ou até de um coproduto da indústria, ou alguma coisa, né? Na realidade, eu tenho que pensar que eu estou fornecendo um ingrediente que vai compor a dieta do animal, né? Então, quando eu faço uma análise de uma determinada silagem lá, eu quero caracterizar ela, né, em todas as variáveis que eu vou colocar lá na minha planilha para determinar a dieta do animal, né? Então, isso é bastante interessante. E esse cenário, Rafael, que você coloca aqui, vê que hoje ele é muito amplo, porque nós temos situações que toda a dieta do animal ela está sendo oferecida na forma de silagem, né, com a TMR lá. Então eu vou colocar todos os ingredientes lá na ração total misturada, eu vou ensilar e vou depois fornecer para o animal. E aí o ingrediente ele está só presente ali naquilo. Eu não sei se o professor João chegou a falar quando ele comentou aí, mas nós, na linha que a gente tem aqui dentro do GESF, que é o grupo aqui nosso de estudos, em silagem, feno, na ração total misturada, nós usamos como fonte de fibra, nos últimos confinamentos todos que a gente fez, o bagaço de cana. Se você pensar assim, bagaço de cana, o que ele traz ali para mim? Não tem proteína, né? Não tem amido, não tem gordura, não tem nada e tal. Então, é fibra, né? Porque é necessário na composição da dieta e tal, né? Mas nós temos outras situações, né? Que eu estou pensando assim, eu vou fazer um confinamento alto grão e tal. Aí eu vou fazer silagem de grão e tal, né?
E aí eu poderia fazer, por exemplo, uma silagem de cana, né, que é uma silagem bastante energética e tal, mas tem bastante fibra, ela vai dar na quantidade que eu vou colocar lá, como tu bem falaste aí, depende do tipo de animal que o cara tem, da dieta que ele vai fazer lá, uma série de coisas, mas ela é uma silagem que seguramente ela pode atender às necessidades para aquela questão do indivíduo lá. E assim, porque hoje, né, dependendo desse contexto que nós já falamos, da condição geográfica onde o indivíduo está, da condição, né, que ele tem de climática e tal, é interessante que ele aproveite o melhor possível essa área dele. E às vezes, com uma gramínea, uma leguminosa, vamos colocar assim, uma planta forrageira que vai ter um bom potencial de produção ali. E aí, como que ele vai utilizar isso como dieta lá para o animal, né? Como parte da dieta do animal, né? É o nutricionista que vai ter que determinar, né, Rafael? Ó, vamos colocar só 20% da silagem, ou nós podemos colocar mais, ou colocar menos, porque hoje é tranquilamente assim, nós dominamos muito bem, nós, quando eu falo assim, todos os pesquisadores brasileiros, não só pesquisador, mas os técnicos da nossa área de agrárias, a gente sabe fazer silagem. Sabe tudo que tem que fazer para ter uma boa silagem e tal. Às vezes nem todo esse conhecimento chega em todas as pessoas, né? Falta muito. Por isso que eu já até elogiei o seu canal aqui, Silagem BR, porque ele é uma ferramenta muito importante para divulgar isso aí. Sim. Mas como nós temos domínio do que acontece dentro de um silo, dentro daquilo que é necessário saber, eu posso fazer, como eu digo, silagem de milho, de soro, até de guanchuma, sabe o que é guanchuma, uma invasora? As que tem por aqui, a saber, ou como dizia o professor Antônio Evangelista, lá de Lavras, eu posso fazer esse lá até de melancia, ele gostava de falar, que eu vou conseguir fazer, né? Agora, nós temos que pensar assim, ó, para quem vai se destinar a essa silagem? Quem que vai se beneficiar desse alimento? É vaca leiteira? É vaca seca? É gado de corte? É para um confinamento ou é só para suplementar? É para um confinamento total ou é para um confinamento, né, semi-confinamento, como as pessoas dizem, o animal vai colher forragem no pastejo, tal lá, e eu vou colocar mais uma parte no coxo lá. Então, nós podemos fazer silagem de boa qualidade, e quando eu estou falando de boa qualidade, é que o animal que vai consumir vai responder, né? Vai responder de acordo com aquilo que ele recebeu, né? E eu tenho aqui de mencionar, digamos assim, a genética do animal que eu estou produzindo, a logística que eu tenho na propriedade, né? Para que eu possa ter o resultado, né, Rafael? Se nós perguntarmos assim, qual é a melhor silagem? Chega o aluno, eles gostam de perguntar isso, e o produtor. Ah, de milho. Eu disse, não, mas eu vi silagem de alfafa. Né? A melhor silagem, para mim, é aquela que atende de maneira mais eficiente o produtor. Aqui nós trabalhamos no Paraná muito com silagem de alfafa também. Já na sua condição aí, eu acho que não. Ceará, eu sei que tem bastante alfafa, já vi alfafa até na Paraíba, já vi em outros lugares aí, né? Mas às vezes não é para um custo de um produtor que tem vaca de 9 quilos de leite por dia, aí não dá, né? Não paga, né? Não vai pagar. Mas é isso mesmo, professor. Eu acho que essa última abordagem era justamente esse rumo que eu imaginei que a gente tomaria aqui, né? De deixar uma mensagem, né, professor, para quem gosta, para quem quer aprender ou aperfeiçoar na produção de silagem, né? O senhor colocou muito bem. Qual é a melhor silagem? Não sei, não existe uma melhor silagem, né? Existe a silagem que vai atender aquilo que você espera. E aí essa silagem você tem que tentar, né, produzi-la da melhor maneira possível, né? Melhor maneira possível. Independente se vai ser milho, né?
Exatamente. Então, Porque acho que o pessoal tem que ter o seguinte pensamento sempre, né? Não é o produtor do leite que faz o preço do leite, né? Não é o produtor de boi que faz o preço do boi. Não adianta o produtor de leite, eu trabalhei, investi horror em silagem, estou produzindo um quilo de leite a R$ 1,60. Aí chega lá e diz, mas nós estamos pagando R$ 1,10. E aí? Não adianta ele querer dizer, o meu custo de produção é R$ 1,40, R$ 1,60 e eu quero vender a 2. É a mesma coisa que arroba, né? Quer dizer, então tudo isso tem que ser jogado para ele determinar uma alimentação que atenda bem os animais dele, ele tem a resposta, mas também o custo é um elemento fundamental nisso aí, né? Por isso que às vezes grandes investimentos em regiões que não são propícias para determinada cultura, ela acaba sendo um investimento que não dá retorno, né? Sim, com certeza. Porque o custo acaba sendo muito alto, né? Sim, não se paga, né? Daí o sistema não se paga. Exatamente. Muito legal. Professor, eu acho que atendemos, né, o que estava planejado aqui para a gente discutir, falar um pouquinho, né, do que é qualidade, aspectos interessantes de avaliar. Foi muito legal o senhor trazer para a gente, né, essa visão de consumo, né, essa visão de adequação, né, de enxergar a silagem como um dos ingredientes, né, que vai compor a dieta, né, a ração total lá dos animais. Então, acho que foi muito legal. Eu queria agradecer demais, né, novamente ao senhor, dizer que realmente foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Já deixar os parabéns por todo o trabalho, né, por tanto ter contribuído com todos nós que estamos nessa vida aí de aprender um pouquinho sobre silagem. A gente deve muito ao senhor e vários outros colegas, né? Então, deixar os parabéns por todo o trabalho até agora, né, que o senhor trouxe para a gente, e agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo, professor. Rafael, foi um prazer bater esse papo contigo aí. Espero que possamos nos encontrar aí em algum evento, alguma coisa. Né? E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, né, como professor, pesquisador, e por essa ferramenta aí do Silagem BR. Porque às vezes a gente faz tanta coisa que, digamos assim, fica restrita aquelas pessoas que convivem com a gente nas universidades, uma coisa, e na realidade teria que ter um alcance nacional, né? Isso aí que é o importante. Mas estamos às ordens aqui, Rafael. Sucesso para você aí, tá bom? Obrigado, grande professor. Abraço. Obrigado, abração. Tchau, tchau. Tchau. Bom, finalizamos o 18º episódio e já estamos de olho, nos preparando para o próximo, o 19º. Nós teremos como convidado o zootecnista Leopoldo Braz Loss, da Frisia Cooperativa Agroindustrial de Carambeí, no Paraná. Nesse episódio, nós vamos falar sobre silagens em dietas para vacas leiteiras. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva, ative as notificações no nosso canal no YouTube e fique por dentro sempre que a gente produzir um conteúdo novo aqui para você.